Namaskar, pessoal! Estou de volta aqui no meu canal e eu gostaria de contar uma história para vocês hoje que, enfim, é uma das muitas histórias que eu tenho para contar sobre a Índia, né? Coisas que eu vivi na Índia. E hoje, com a história que eu vou contar para vocês, vocês vão perceber o quanto a astrologia é influente na sociedade indiana, né? O quanto as pessoas se importam com a astrologia. E eu vou contar a história de uma amiga minha que é indiana. Então, a história é a seguinte, é sobre um relacionamento que ela estava tendo com um indiano. E o porquê, vocês vão entender o porquê esse relacionamento não deu certo, o porquê ela teve que terminar com ele por conta da astrologia. Bom, essa minha amiga, ela, claro, né, como a maioria dos indianos e indianas, ela tem uma mãe muito controladora. E acontece o seguinte, a mãe dela queria que ela se casasse porque para a mãe dela e para a sociedade indiana ela já estava ficando velha. Ela já tinha, naquela época, né, em 2017, ela tinha 27 anos de idade. Então, para eles, ela já estava muito velha para se casar, ela já precisava se apressar muito porque ela já estava velha. E para eles, né, gente, vocês veem que é uma coisa que pra gente não faz sentido nenhum, né? Uma pessoa de 27 anos que não é casada pra nós é normal, tudo bem, agora pra eles não. Pra eles, quando a pessoa já tem, sei lá, 23 anos, já precisa estar se casando, é mais ou menos assim. Então a mãe dela quis arrumar um noivo para a filha. E eu não vou citar o nome da minha amiga, tá? Porque, enfim, não tem por que citar o nome dela. Então a mãe dela quis arrumar um noivo para ela e ela conseguiu. Ela arrumou um noivo, eles começaram a se conhecer, até porque, para quem não sabe, é justamente assim que funciona. A maioria dos casamentos na Índia são casamentos arranjados. E então, nesse caso não foi diferente. A mãe dela arrumou um noivo para ela. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, nem sempre o casamento arranjado é aquela coisa de os noivos se conhecerem só na hora do casamento. Isso também existe em alguns vilarejos, acredito eu que exista assim ainda, né? Aquela coisa dos noivos se conhecerem só na hora da cerimônia, mas a maioria dos casamentos arranjados na Índia, principalmente nas grandes cidades, os noivos eles se conhecem sim antes e muitas vezes existe até a possibilidade deles dizerem que eles não querem aquela pessoa, mas vai chegar uma hora que não vai mais poder adiar, né? Vai chegar uma hora que, por mais que a pessoa diga não, eu não quero esse, não, eu não quero aquele, vai chegar uma hora que, por exemplo, quando a pessoa chegar lá nessa linha dos 27 aos 30 anos de idade, a família vai obrigar a se casar mesmo que ela não queira. Então é basicamente assim. E, bom, voltando para a história da minha amiga, então no caso dela foi sim um noivado arranjado, né? A mãe dela encontrou o moço. E geralmente como funciona isso, né? Existem websites, existem jornais, revistas, onde existe assim uma parte, né? Por exemplo, uma parte do jornal que está dedicada somente a casamentos, né? A sessão de casamento. Então, a minha amiga começou a conhecer esse noivo dela, eles se encontraram pela primeira vez, né, em um restaurante, pelo que ela me disse, né, para conversar, para se conhecerem, e eles realmente começaram a se gostar, né, ela gostou muito dele, ele gostou muito dela, e eles começaram a ter um namoro sério. E, claro, até então a mãe dela aprovava, né, porque é um cara que a mãe dela mesma tinha encontrado para ela. Mas chegou um momento que a mãe dela pensou assim, mas espera, tá faltando uma coisa, eu preciso fazer um mapa astral dos dois, pra ver se eles realmente vão ser felizes se eles se casarem, né? Porque lá na Índia, meu Deus do céu, a astrologia é uma coisa muito importante. A família geralmente vai no Pandit, que é um sacerdote, né, diríamos assim, é uma tradução para um sacerdote. Então a família vai no Pandit e eles pedem para o Pandit fazer o mapa astral do casal, né? Eles fornecem a data de nascimento, o horário de nascimento dos dois, o local de nascimento. E o Pandit vai fazer o mapa astral dos dois, né? Existe um nome para isso que eu já esqueci. É compatibilidade amorosa, para saber a compatibilidade amorosa dos dois. E daí a mãe dela fez isso, foi falar com o Pandit. E o Pandit fez o mapa astral dos dois e adivinha só, o Pandit falou que se eles se casassem, ou ela morreria ou ele morreria,
ou eles se divorciariam no futuro, aconteceria algo ruim. Agora ferrou, né? Nessa hora ferrou. A mãe dela disse que de maneira alguma que eles se casariam. Ela teria de terminar o namoro com ele porque o Pandit falou que iria dar errado. E daí, assim, foi um drama. Foi justamente na época que eu a conheci, né? Na época que eu a conheci, ela estava nesse drama. Ela era a minha vizinha quando eu morava em Jaipur. Eu morei em Jaipur por um mês, em um apartamento onde mais moças moravam, né? Era um lugar só onde tinha mulheres, moças estudantes, moças que faziam intercâmbio, coisas assim, sabe? Desse tipo. Porque na Índia, pra quem não sabe, muitas vezes é proibido, né? Misturar homem com mulher no mesmo apartamento, tem essas coisas todas. Ela foi realmente, assim, praticamente a minha única amiga indiana, pra vocês terem uma noção, tá? Fora ela, eu tenho uma outra amiga também, mas é aquela coisa, né? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre as mulheres indianas, pra explicar pra vocês o quanto não é fácil fazer amizade com indianas, tá? E, enfim, pra explicar pra vocês a respeito do comportamento delas, de como elas são. Mas continuando o vídeo, então eu comecei a amizade com essa garota, né? Nós fazíamos comida juntas, ela me ensinava a fazer o chapati, né? Que é o pão indiano, que eu até ensinei pra vocês a fazer aqui no canal, apesar que não ficou nada perfeito, mas tudo bem, só pra dar uma noção. E é isso, nós conversávamos muito, né? Ela falava sobre a vida dela, eu falava sobre a minha, e ela me mostrava muito a família dela, tipo, todo dia que eu ia lá, o assunto era praticamente sobre a família, sabe? 90% do tempo ela falava sobre a família, mostrava fotos de familiares, vídeo do casamento do irmão, vídeo do casamento da prima e, meu Deus, assim, pra nós é meio estranho, na verdade, né? Mas os indianos, eles são realmente muito apegados à família. E, bom, é o costume deles. E daí eu conheci ela justamente nessa época, onde ela estava nesse drama, né? Que a mãe dela queria de todo jeito que ela se separasse do rapaz. E é muito, assim, irônico, é irônico porque foi a própria mãe que arrumou o noivo para ela e depois a mãe resolve que eles devem terminar porque o Pandit falou que não é para eles ficarem juntos porque senão um deles vai morrer ou vai haver um divórcio. E para eles o divórcio na verdade, eles preferem a morte do que o divórcio, né? Para os indianos, basicamente dessa forma, eles não gostam nem de ouvir a palavra divórcio, né? Para eles é uma coisa muito imoral. E eu me lembro que na época eu falava para ela, mas por que você precisa se separar dele por causa da sua mãe? E ela dizia simplesmente assim, que uma hora ou outra ela teria realmente que se desligar dele. Ela teria de criar coragem para bloqueá-lo em todas as redes sociais, porque a mãe dela é mais importante do que qualquer homem, né? E aqui no Brasil, no Ocidente, a gente vê que muitas vezes, enfim, os filhos brigam com os pais por causa de namorado, namorada, mas lá, meu Deus, eu fiquei boba porque eu sou muito rebelde, eu tenho um espírito muito rebelde, e se fosse eu, honestamente, eu teria tido uma atitude muito diferente dela, mas isso depende de ponto de vista. Ela foi criada de uma forma diferente que eu fui, né, que nós ocidentais fomos. Então, para ela, simplesmente, a relação com a mãe dela é muito mais importante do que continuar essa relação com esse rapaz. E, enfim, naquela época, eu me lembro, sim, que ela cortou o contato com esse cara, cortou de vez o relacionamento. Eu gostaria que vocês entendessem o quanto existem, assim, tradições e mais tradições que... Nossa, tantas coisas assim que muitas pessoas não fazem nem ideia. Pra nós aqui do Ocidente, imagina, né? Fazer um mapa astral e só porque o mapa astral diz uma coisa, o casal termina, né? O casal é obrigado a terminar. Pra nós isso é uma coisa até que impensável, irracional, mas pra eles não, né? Pra muitos deles, a astrologia é muito levada a sério. E enfim, depois de mais ou menos alguns meses, eu fiquei sabendo de que ela havia se casado com outro rapaz, né? Porque aquela época mesmo que a mãe dela queria que ela terminasse o namoro com esse moço, né? Que ela gostava. A mãe dela já estava arrumando outro pretendente pra ela. Enrolei a língua. Outro pretendente pra ela. E acabou arrumando. E na época ela dizia, esse cara é feio, eu não quero casar com ele, mas a minha mãe está me obrigando. E... foi isso, gente. Depois eu fiquei sabendo que ela se casou com esse outro rapaz que ela dizia que era feio.
E hoje, de acordo com ela, ela diz que está muito feliz, diz que está apaixonada por ele, porque na visão dos indianos o casamento é diferente do que nós pensamos aqui no Ocidente, né? Na visão dos indianos, o casamento você acaba construindo o amor com o tempo. Você não se casa apaixonado para depois o fogo do amor, o fogo da paixão se apagar de repente, igual acontece no Ocidente, né? Que existe muito divórcio por causa disso, que com aquela justificativa de que o amor acabou, né? Lá é diferente, lá eles casam sem amar para construir amor com o tempo, né? Construir o amor com o tempo. Então é isso, essa foi minha experiência, essa foi minha história para vocês sobre a Índia, sobre como é a astrologia e essas tradições todas na Índia. E eu tenho algumas outras histórias para contar. E não perca, tá? Porque eu vou começar uma série a respeito dos deuses indianos, os deuses hindus, né? Do hinduísmo. Eu vou começar uma série aqui no canal muito em breve contando a história de muitos dos deuses do hinduísmo para vocês. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Namaskar. E por favor, me sigam nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela para vocês. E é isso aí, pessoal. Olha só, depois dessa pandemia, por favor, vamos voltar a viajar. Vamos viajar para a Índia. Viajem comigo. Eu tenho uma agência de turismo que leva as pessoas para a Índia e para a Ásia. Então, se você tem interesse, por favor, entre em contato pelo Instagram comigo. Neste momento eu não estou mandando orçamento nenhum para ninguém, porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas em breve eu estarei recomeçando, né, os roteiros, né, a divulgar os roteiros. É isso aí, pessoal. Namaskar.